mete impressão. Não, mas acho ótimo, porque primeiro tinhas dito, Manela, que não, escolhe tu, porque eu não sei. Depois, passado 2 dias, manda-me um mail, pai, com 10 hipóteses, assim, da página 101 até a página 73, na frase que começa por tal, e não sei o que as hipóteses. E eu até escrevi no mail, Manela, tu és uma máquina, mas uma máquina com coração. Então, eu vou ler esta aqui, é quando aparece o... Esta também é uma parte um bocadinho mais leve, que isto não pode ser só desgraças. Na página 110, quando aparece precisamente o Arthur, a outra personagem. Na verdade chamava-se Arthur, porque este na verdade vem do capítulo anterior. Na verdade chamava-se Arthur, nome que pronunciava com ênfase ao apresentar-se, rolando o R para a segunda sílaba, corrigindo mecanicamente o seu percalço de linguagem já ultrapassado. Agtug, chamavam-lhe antes os amigos, e ele tirava até disso proveito. Todos os amigos lhe diziam que ele falava com egos, dizia amogas e amoguegas, e ele só pouco a pouco tinha ouvido, e era verdade. A verdade é para ser praticada. Passou a insistir de intuição nas palavras com R. Se não podes vencê-los, etc, etc, junta-te a eles. Os resultados eram por vezes frustrantes. Raro, continuava a ser gago e outros equívocos que tais. Mas enfim, era com egos e era assim. Não havia desejo. Este era assim, não está escrito, fui eu agora. Deixei levar. Era com egos e era assim. Isto é perigoso. A literatura é perigosa. Não havia desejo de aprovação no caso dele, era só agarrar o momento e fazê-lo pousar, nada de ostensivo. A prática encarrega-se de tudo e tudo passa pela sua prova. Arturo, o Eugênio, segundo as horas, também o Eugênio vem de outra história, nunca tinha precisado de aprovação alheia, era com o seu juízo e o do corpo que contava. Mal ele sabia quanto os dois, o juízo e o corpo, o iriam mais tarde atraiçoar e desmantelar, e por fim aniquilar. Tinha sido o seu professor de expressão teatral, truculento e tonitruante, palavra aliás que ele usava como que para se dar em exemplo, que eu tinha corrigido do percalço dos egos. Em menos de meio ano, apesar das resistências próprias de aprendiz, obstinado e talentoso. E qual é o problema de um ator falar em egos? Resfolgar do professor. Soa mal, Arthur, soa mal. Isso acho que depende do papel. O professor respirou do fundo da barriga e numa voz ainda mais cava chegou-se muito perto dele. E portanto tu queres condicionar a tua vida de ator aos papéis em que fica bem falar em egos. É isso? Podia fazer de mudo, de vez em quando. Arthur a provocar o professor. Gostava dele e gostava de o ver crescer para ele e ficar mais encarnado em cada frase. Oh meu glamouroso idiota, agora acentuava as sílabas. Tu vais querer dizer Molly Egg e Shakespeare e Saga Begnard e Ferreiro Luís de Souza e Almeida Gagueta-te. Já não lhe basta ter 2 T's e ainda tem que levar com 2 R's, é? Arthur a provocá-lo mansamente. Posso dizer Samuel Beckett. Samuel Beckett? Sim, também tem 2 T's e não tem egos. Uma bengala partida no reborde da mesa. E porra! 3 P's. Parece que as partia facilmente. E as comprava baratas, já em antecipação do seu breve fim. Apontando a cana em lascas, tremendo do queixo. Tens 6 meses para corrigir o teu desarranjo de linguagem. Nem 6 meses, 5 e meio. Senão, sais do curso e não voltas cá nem com os joelhos todos em ferida. E chegando-se quase ao armariz de Arthur, passando-lhe o bafo do almoço. Diz lá, desarranjo. Desarranjo? Não tens vergonha? 5 meses. Bom, e por aí, não é? Esta cena é mais longa, mas agora... Isto é a primeira apresentação do Arthur, enfim, pronto, quando ele está, é um jovem ainda, ator, estudante de teatro. Vais ler o quê? Quando... Então vá. Está preso.
Arthur nunca tinha tido um grande papel, um papel de protagonista, com raras e honrosas exceções. Era sempre competente, sempre atraente, sempre acutilante, mas de uma certa forma isso não chegava. Estava fadado para papéis interpelantes, mas geralmente secundários, que representava com brio em qualquer peça e qualquer companhia. Perguntava-se por vezes se as suas qualidades não eram ao mesmo tempo os seus defeitos. Ser consensual é por vezes o maior estigma, bonito e de voz segura bem colocada. Despachava diligentemente qualquer personagem com talento e convicção, mas tinha-se tornado um pouco preguiçoso. Não tinha paciência, nem fazia por isso. Despachava. Sabia que tinha uma aptidão natural para a arte de descrever sentimentos, o seu trabalho de ator. Descreve os teus sentimentos, Arthur. Não são os meus. Descreve na mesma. Até que foi chamado a uma companhia nacional e, para surpresa sua, lhe foi oferecido um papel de protagonista. Era uma peça intensa, saturada de violência verbal, em que iria contracenar com uma enorme atriz, essa sim, rodada em papéis principais, uma grande senhora. A peça tinha apenas 4 atores, sendo que os outros 2 eram mais episódicos. Madalena chamava-se a atriz, de cabeleira escura e olhos verdes, como ele. Não a conhecia em pessoa, mas tinham de imediato começado a falar da força da peça e de como se admiravam há já muito tempo. Vamos fazer um bom trabalho, ambos achavam. Tenho boas notícias, disse a Eugénia ao chegar a casa. Tirou o casaco, sentia-se leve, beijou-a e beijou-a outra vez. Vou dar-me muito bem com este trabalho. Bom diretor de atores e a Madalena é extraordinária e muito bonita. É um enorme prazer. Mal ele sabia. Este mal ele sabia, como é evidente, é um recurso que aparece 3 ou 4 vezes e que é um recurso que, no fim de contas, está a anunciar que há mais alguma coisa que vai acontecer do que aquilo que as personagens sabem. É um recurso de narrador e que, de certo modo, está a dizer que as coisas que vão acontecer, coisas bastante complicadas mais à frente. E, como eu disse, curiosamente, a peça começa muito bem e eles têm um grande êxito e há uma grande cumplicidade. Aliás, está aqui 2 meses de ensaio e a maior harmonia. Tal. Mas... Mas é isso, não é? O que faz, não é, Manuel? 148 agora. Aqui. Portanto, então vá, João. A peça tinha uma cena de intensidade maior, repetida e incrementada, em que os 2 despejavam insultos de punhos agarrados e depois se esbofeteavam. Madalena levava isso a preceito. Bofetadas de raiva, uma força inumana. No dia anterior tinha-lhe deixado um dente em sangue. O sabor familiar do sangue. Era isso um ator, sangrar e saborear o sangue. És isso, Arthur. Nesse dia, Madalena empenhou-se particularmente na cena. Arthur achou, numa espécie de atenção redobrada ao que tudo podia querer dizer e significar. Arthur sentia-lhe uma ferocidade redobrada, pronta a saltar à presa. E no momento da bufetada, a estocada final. Aqui só há um par de olhos verdes. São os meus. Não fazia parte da peça e foi dita num tom cortante e glacial. Arthur fez uma pausa e disse, não sei, e avançou para a fala seguinte. Fim da peça, na ovação final, Arthur reparou que Madalena não lhe tinha dado a mão, como era seu costume fazer. Mais, tinha trocado de lugar com uma outra atriz, uma rapariguita que se viu assim no centro do foco, com Arthur, e sorria muito e fazia vénias. Voltou para o camarim inquieto. O que era aquilo? Simples ataque de mau gênio ou outra coisa? No final da semana, Arthur arrumou as suas coisas como todos os dias fazia, apagou a luz. No corredor estava Madalena, com a luz da rua por trás, tecendo-lhe uma auréola à volta do cabelo. Parecia um filme a preto e branco. Tinha uma faísca no olhar. Ouve bem. Olha para os meus olhos. Este é irmão deste, percebes? E apontava. Por isso é que é um par. E aqui só pode haver um.
um par de olhos verdes, que são os meus. Não preciso te explicar. Pronto, depois tem aqui uma pequena parte e depois isto incrementa. Só vou ler mais um bocadinho, mas depois vou explicar um bocadinho o que sei. Depois houve aquele dia do Apocalipse, em que ela entrou pela cena dentro à desfilada. Foi ainda mais intensa e vulnerável no arranque para a violência e a violência extrema. Praticavam com empenho e convicção. Largou os impropérios com uma raiva ainda mais genuína e quando os bofeteou, Artur sentiu-lhe uma intenção maligna, muito mais para lá da violência da própria bofetada. Ondas de choque e de ódio, verdadeiro e avassalador e perturbante. De repente alguma coisa estava a acontecer. Uma força que ninguém controlava. O sol em dias de chuva. Aqui só há lugar para um par de olhos verdes, os meus. Não falou a Artur ostensivamente nos dias seguintes. Ele lhe disse, Madalena, mas ela já não estava lá. Quando foi da cena focal, aplicou-se e depois começou a fazer algo de inesperado. Dava pontapés na mesa, partiu copos e os pratos já lascados do armário, entornou uma garrafa, uma fera a pedir por carne, aos gritos inumanos, a pontapear e a destruir o cenário. Não era da peça. Artur estava assustado. Não era suposto a personagem descontrolar-se assim. Acabou a cena como pôde, a abrir a janela, era dele a fala final. Não se consegue respirar nesta casa. Sentiu um calor súbito a inundar-lhe o corpo. Tressoava. Tinha as mãos e o lábio a tremer. Grande ator, pensaria o público. Acabada a peça e os aplausos, Artur sentiu o vento quente dela passar por ele. Murmúrios raivosos. Quando chegou ao camarim, ouviu ruídos de vidros partidos e objetos atirados ao chão. Por longo tempo, Madalena ficou de porta fechada a partir de tudo. Por longo tempo. Bom, o que acontece aqui, nesta cena, não vos vou ler nem explicar demasiado, é que este, de certo modo, é o ponto que transporta a toda a ação que se vai seguir para outro patamar. Porquê? Porque isto aconteceu realmente no teatro, mas é aquela, enfim, a transferência freudiana da personagem da personagem para o próprio ator, não é? Ela enlouquece mesmo. Ela enlouquece, esta Madalena, e sai de cenas, quer dizer, é internada. Mas, sobretudo, ao ter passado este ódio, contamina-o. E esta contaminação, ele fala desta palavra, da contaminação, ela contamina-o com um mal qualquer que ele não sabe definir, mas que lhe causa, de repente, ele começa a perder o pé. E não sabe porquê. E isto acontece também. Começa a perder o pé. Ele, que era uma pessoa tão forte, começa a ficar... não é deprimido. Tudo termina numa psicose, mas começa realmente a perder o pé. E a Eugénia não consegue agarrar, porque ele vai ficando cada vez mais louco. E esta contaminação inexplicável é aquilo que vai causar também